Olá, boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Virgínia Ferreira, sou psicóloga, psicanalista, especialista em filosofia com área de concentração ética, sou especialista em psicanálise, psicologia clínica e psicanálise e também em preceptoria pelo SUS. Sou mestre em psicologia e doutoranda em educação. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre as formas de violência na sociedade contemporânea, que são muitas. Entretanto, eu vou passar por algumas formas de violência, mas o meu objetivo maior é evidenciar as formas de violência que são quase que invisíveis como violência, ou seja, o que nós temos, né? Nós temos algumas formas de violência que elas são claras, elas são visíveis. E tem outras formas de violência que elas são subliminares, ou seja, quase que invisíveis como violência. As pessoas não entendem como violência, elas podem entender como qualquer outra coisa, mas não entendem como violência. Não que essas formas invisíveis, subliminares, sejam mais importantes do que as formas claras e visíveis, não. É só para lançar luz sobre elas, né? Então, seja a violência clara e visível, ou a violência subliminar e invisível, nós, civilização, nós, a humanidade, dependemos para a nossa sobrevivência e da sobrevivência do planeta que nós possamos, de alguma forma, conter essa violência. Isso é importantíssimo. Não é só para a sobrevivência de cada um de nós. É para a sobrevivência do planeta. Isso é fundamental. Bem, então, aí nós temos que pensar numa ética humana e planetária e o futuro. Mas o futuro, para além desse futuro próximo, né? Para o futuro das próximas gerações. É desse futuro que, nesse momento, eu estou falando, né? Desse futuro que está para além. Bem, então, quando a gente fala de violência, é pensar a violência na história da humanidade. Por quê? Porque a violência, na realidade, ela acompanha a história da humanidade. Então, quando nós falamos de violência, nós estamos falando da experiência humana. Isso é fundamental. Se nós fôssemos, por exemplo, citar alguns poucos exemplos, nós temos a epopeia de Homero, século VIII, séculos 9 ou 8 antes de Cristo, com a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada nada mais é do que a narrativa sobre os eventos da Guerra de Troia. E a Odisseia narra as aventuras do herói Ulisses ao voltar para casa depois da guerra. Alguns aí discutem muito se Homero existiu ou se Homero é uma figura lendária para se dar um nome a algumas lendas que foram criadas. A gente não vai entrar nesse mérito da discussão se ele existiu ou se ele, na realidade, não existiu. O que importa é a violência que a Ilíada traz. Bem, então, ao lado, obviamente, de mitos e lendas da Grécia Antiga, nós temos aí Homero. Nós temos a violência nos livros sagrados, né? Nos textos bíblicos. Caim matou Abel. A Arca de Noé, que é um verdadeiro biocídio. A Torre de Babel, que na realidade embaralhou a linguagem. E por fim, Jesus Cristo, feito homem, é crucificado e morto. Então, para que eu estou trazendo isso? Para que os senhores percebam que a violência está desde lá de trás. Na Idade Média, por exemplo, eu estou dando alguns saltos, mas é só para exemplificar, foi conhecida como a Idade das Trevas, não é?
nós tivemos a Inquisição, nós tivemos a queima das bruxas, ou seja, pessoas que eles diziam que faziam algum tipo de reverência, não é, ao diabo ou aquilo que não fosse permitido, e essas pessoas eram queimadas em fogueiras. Vide o filme As Bruxas de Salem ou As Bruxas de Salem, que né, aconteceu em 1692 e foi lançado um filme. Para aqueles que não viram, eu sugiro que assistam a esse filme. Ele é bastante interessante. Nós temos a Revolução Francesa, 1789, 1799. Nós temos, senhores, as duas grandes guerras mundiais. As duas grandes guerras mundiais, nós temos aí, né, uma quantidade de mortos muito grande. A Primeira Guerra de 1914 a 1918 e a Segunda de 1939 a 1945. Eu não estou menosprezando, não menosprezo qualquer tipo de violência, mas nós precisamos ter consciência de quantos judeus morreram nos campos de concentração. Aí nós atribuímos a Hitler. Temos mais que atribuir. Mas também nós temos que atribuir ao povo alemão que estava ao lado do Hitler. Hitler sozinho não teria feito o que ele fez. Foram vários campos de concentração. Morreram milhares de judeus. Na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra nós temos Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima foi 6 de agosto de 1945 e Nagasaki, 9 de agosto de 1945. Prestem atenção. Em Hiroshima, em menos de 48 horas após a bomba, morreram de 90 a 166 mil pessoas. Em Nagasaki, de 60 a 80 mil, fora as pessoas que foram morrendo, né, ao longo do tempo, porque ficaram com sequelas, né, das bombas, enfim. Aí nós temos 11 de setembro, os ataques às Torres Gêmeas. Morreram nada menos do que 3 mil pessoas. É óbvio, não resta a menor dúvida, que eu estou dando alguns saltos. Para quê? Para que a gente possa entender que a violência, ela faz parte da história da humanidade. Ela habita o ser humano. E quanto mais consciência nós tivermos disso, menos violentos nós seremos. Mas quanto mais eu digo que é o outro que é violento, eu não reconheço a violência em mim, eu só reconheço a violência no outro, fica muito complicado, né? Porque se eu desconheço a violência que há em mim, eu continuo sendo violenta. E a violência que eu estou falando aqui não é a violência não é a violência das grandes guerras, não é? Eu estou falando da violência cotidiana, pequena, né? Quando você, por exemplo, entra no ônibus empurrando todo mundo. Quando alguém passa por você, te esbarra, você empurra e xinga. É essa a violência. Eu vou ler aqui um trecho de Mahatma Gandhi. Não há ninguém que esteja completamente livre da violência, já que esta é uma característica inata dos seres humanos. Fechem aspas, Mahatma Gandhi. Então, o que nós temos, né? Freud vai chamar essa violência que habita em cada um de nós, esse egoísmo, dos restos não civilizáveis. Não importa o nome que a gente dê. O que importa é que a violência, ela está aí. E os fatos, eles não são discutíveis. Eles estão aí para serem atestados. Então, a violência, essa violência cotidiana, essa violência pequena, e que faz com que o outro se sinta mal, com que o outro seja violentado psiquicamente, moralmente, fisicamente, sexualmente.
Então, na realidade, esses dias eu vi um post no Twitter, né? Porque eu tenho Twitter, que dizia o seguinte, aspas, né? A culpa da pedofilia são dessas crianças que são gostosas. Eu li aquilo, eu não acreditei no que eu estava lendo. Isso é de uma violência desmedida. Isso é de uma violência exacerbada. Como é que uma pessoa tem coragem de ir para o Twitter e dizer que a pedofilia, quem é culpada da pedofilia são as crianças porque são gostosas? Isso é violência. Qual é o nome que nós damos a isso? É dessa violência que eu gostaria de chamar a atenção para os senhores, por exemplo, hoje, que nós não entendemos como violência. Nós entendemos como violência o ato, mas ele dizer isso, raramente se entende isso como violência, e é uma violência. Bem, então, eu gostaria que vocês entendessem que a violência, ela sempre fez parte da história da humanidade e ela vai continuar fazendo parte da história da humanidade. Não se iludam, não se iludam, não é? Ela vai continuar fazendo parte da história da humanidade. Bem, nós precisamos, na realidade, ter uma definição de violência para que a gente possa partir, né? Eu vou partir de uma definição de violência que está no Relatório Mundial sobre Violência e Saúde, Genebra, OMS, 2002. Eu preciso situar, não é, as pessoas a respeito de que violência eu vou falar. Bem, então, não é uma definição minha. Violência, uso intencional, vamos parar no intencional. O que difere o homem do animal não é a racionalidade. O que difere o homem do animal é a intencionalidade. Se você conhece ou não a intencionalidade dos seus atos, é uma outra coisa. Mas nós somos intencionais em tudo, sem exceção, que nós fazemos. Ah, então, quando eu faço alguma coisa sem me dar conta que me causa sofrimento, sem se dar conta conscientemente. Mas foi você quem fez, foi uma escolha sua. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos entender que o que difere o homem do animal é a intencionalidade, ponto. Então, o uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça contra si próprio. Porque quando a gente fala de violência, em geral, as pessoas sempre estão referidas à violência contra o outro, à violência contra terceiros. Não. Nós podemos falar da violência contra nós mesmos. A automutilação, por exemplo, é uma violência, né? O suicídio, a tentativa de suicídio é uma violência. Quando você procura para não encontrar, é uma forma de violência contra você mesmo. Então, na realidade, há várias formas de violência contra nós mesmos. Nós é que, em geral, pensamos sempre contra o outro. Não, tem a violência contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Então, vejam a abrangência dessa definição de violência proposta pela OMS. Bem, daí o que nós temos, né? Vou eu para Maria Cecília Minaio, né? O que nós temos? A violência é um fato humano e social. Os animais não são violentos, os animais são instintivos. Os animais, quando brigam, eles não brigam porque um não gosta do outro, é instintivo, é uma rede de comportamentos da espécie que ele já traz e assim ele vai agir. Então, a violência é um fato humano e social, é nosso. Social por quê? Porque nós precisamos do outro para viver, né? Nós agimos no social. Então, na realidade, a gente não pode pensar na violência
como um fator que não seja humano e social. Segundo, a violência é histórica, ou seja, ela vai variar de acordo com a época, de acordo com a cultura, mas ela acompanha toda a história da humanidade. Ela só vai diferir de época para época, de cultura para cultura, mas ela existe. Bem, há formas de violência que se perpetuam no tempo e parecem ser naturais. Por exemplo, violência de gênero, de raça. Mas eu gostaria de que nós, aqui, pensássemos, pudéssemos refletir sobre o seguinte. A violência, há determinadas formas de violência que se perpetuam no tempo e no espaço e parecem ser naturais. A gente tem que saber separar, discernir o que é natural do que é frequente. Não é natural, é frequente. Natural é uma coisa, frequente é outra. Nós não podemos banalizar a violência que vem se perpetuando no tempo. Isso nós não podemos, porque na medida em que nós não nos opomos, nós estamos compactuando com isso. Ah, Virgínia, mas, querida, uma andorinha só não faz verão. Sim, concordo plenamente que uma andorinha só não faz verão. Mas se eu não fizer a minha parte, como é que eu fico? Como é que as pessoas ficam? Então, a violência, segundo o meu entendimento, não li isso em lugar nenhum, há certas formas de violência que se perpetuam, porque de fato elas são banalizadas. Por exemplo, eu fico muito aborrecida quando eu ouço alguém falando assim, por exemplo, é normal ser assaltado no Rio de Janeiro. Não, não é normal. Não é normal ser assaltado em nenhum lugar do mundo. É frequente. Então, quando nós falamos que é normal, nós estamos banalizando, não existe outro termo, a violência. É normal ter chacina em comunidade. Como é normal? É frequente. É normal, né, os homens baterem nas mulheres. Não, é frequente, não é normal. Então, o que eu gostaria que nós começássemos a pensar é nisso. Qual é o nosso quantum de responsabilidade na violência que vem acontecendo, né, de formas diferentes, mas ela continua aí. Então, na realidade, o que nós precisamos? Nós precisamos entender que quando nós banalizamos com alguns termos, como natural, é natural, a violência contra raças, é natural o roubo em São Paulo? Não, não é natural, é frequente. Então, nós não podemos banalizar. Bem, a outra característica é que a violência abrange todas as classes sociais. Não se iludam, senhores, não se iludam. A violência, ela perpassa todas as classes. Todas as classes. Não há uma questão de que a violência ela é própria das classes baixas. Não. É que nas classes altas, o que nós temos? Tudo aquilo que é socialmente reprovável é colocado na categoria do surto, é colocado na categoria da loucura. Então, na realidade, o que nós temos? Nós temos que em todas as classes tem. Só que na classe mais baixa, na classe, né, baixa mesmo, nós temos que não tem como dar conta. Então o sujeito fez porque ele é mau. Mas se o cara pertence à classe alta, ele fez porque ele estava em surto, ele fez porque ele estava fora de si. Não, ele fez porque ele é mau. Então, o que nós precisamos entender é que nós não podemos banalizar a violência. Bem, e aí, a Maria Cecília Minayo, no livro Violência e Saúde, Rio de Janeiro, editora Fiocruz, 2006, se puderem ler, eu acho esse livro bastante interessante, ela vai dizer, a violência está dentro de cada um de nós. E é isso que nós temos que tomar como base. Não é? A violência habita em mim, como habita em cada um dos senhores. Só que isso é antipático, né? Como assim a violência habita em mim? Como assim eu sou violenta? Como assim
não é? Prestem atenção. Kant, filósofo alemão, ele diz, é fácil ser bom para quem se gosta. A questão é a gente fazer o bem sem saber a quem. É a gente fazer o bem àquele que está precisando e que não passa de um mero desconhecido. Só que eu gostaria que vocês entendessem que esse cidadão que não passa de um mero desconhecido, ele é da mesma raça que eu sou. Sou da raça humana, como ele é, como milhões, como todos nós somos. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que nós não estamos acima do mal, acima do bem, nós não estamos. Nós estamos, na realidade, né, no mesmo patamar que todos os demais humanos estão. Então, eu não sou nem melhor nem pior, eu sou diferente. Tenho propósitos diferentes, como cada um tem os seus propósitos. Mas nós precisamos aprender a conter essa violência que existe em cada um de nós e que não é difícil, Quantas vezes você pensa assim, tenho vontade de matar esse cidadão? Vontade é uma coisa que dá e passa. Se não passar, procura ajuda, porque é preocupante. Ter vontade você pode, sabe por quê? Porque a sua realidade, ela não muda, a sua vontade, ela não muda realidade nenhuma. O que muda uma realidade são ações. Então, quando você se irrita com alguém e você grita e você xinga, você está violando, sim, não resta a menor dúvida, a dignidade daquela pessoa. Por que você está gritando? Você gostaria que o outro gritasse com você? Então, na realidade, quando nós gritamos, nós temos sempre um bom motivo para justificar o que nós fazemos. Mas não justificamos aquilo que o outro faz, aí não tem justificativo. Bem, então, o que eu gostaria que a gente atestasse é que a violência, ela permanece. Sobretudo, aquela que é visível e clara. Feminicídio, dentre tantos outros, né? A discriminação de raça, discriminação de gênero, enfim. Essa está muito clara. As guerras são muito claras. Mas eu gostaria aqui de falar, de lançar luz, para que nós pudéssemos, de alguma forma, pensar, porque sempre que eu faço uma live, eu não faço para que os senhores sejam meros depositários do conhecimento que eu acho que eu tenho. Meu propósito é sempre tomar a minha fala como ponto de partida para que a gente possa refletir, para que cada um dos senhores possa refletir. Bem, então, o que eu gostaria é que nós lançássemos luz sobre essas formas de violência que são invisíveis. Por exemplo, a não ação. A não ação é uma forma de violência. A não ação, quando você pode agir, é uma forma de violência. Obviamente que é uma forma de violência. Se eu passo por uma pessoa na rua, ela está com fome, ela me pede e eu não faço nada para ajudá-la, é uma forma de violência. E ainda, me perdoem o termo, cretinamente, eu digo assim, não, eu não ajudei, porque senão ela não vai aprender a produzir dinheiro para poder comer. Ela não vai aprender a trabalhar. Então, eu tenho sempre um bom motivo para a minha não ação, quando eu posso agir. Então, é uma forma de violência? A não ação é uma forma de violência. Só que nós não entendemos. Nós entendemos como má vontade, nós entendemos como o outro não vale nada para você, mas é uma forma de violência? É uma forma de violência, não resta a menor dúvida. Se eu presencio, se eu estou numa situação, se eu testemunho uma situação na qual eu posso agir e não ajo, é uma forma de violência, e que não é assim interpretada. A outra forma de violência é a fome. Na África, na Venezuela, é a fome. O que cada um de nós
faz para mudar essa realidade? Nós assistimos na TV situações em que você percebe com muita nitidez, né? Médicos Sem Fronteiras. Quando passa o anúncio do Médicos Sem Fronteiras, eu fico assim, parada, né? Vendo aquilo. Quanta fome, quanta miséria. E a gente vivendo aqui, muito bem, obrigada. Nós não sabemos o que é falta de água, nós não sabemos o que é falta de luz, nós não sabemos o que é não ter o que comer, nós não sabemos o que é não ter o que vestir. Então, nós precisamos nos mobilizar? Precisamos, porque a nossa não ação exatamente. Eu estou citando a África, eu estou citando a Venezuela, como a gente poderia citar o próprio Rio de Janeiro, o próprio São Paulo, a própria Bahia, né? Alguns estados que têm áreas que vivem em plena miséria. A fake news. A fake news é de uma violência absurda. Absurda. Por exemplo, muita gente sabe que eu defendo a causa animal. Muita gente sabe, né? E aí, uma vez me mandaram um e-mail sobre um zap sobre uma cadela dálmata que tinha tido 11 filhotes e que a mãe tinha morrido e que a pessoa precisava doar esses filhotes para que eles não passassem fome. Eu entrei em desespero, fiquei imaginando 11 filhotes. Aí alguém falou assim para mim: Virgínia, procura ver, isso é fake news, isso é covardia. Isso é covardia. Isso é uma brincadeira? Não, isso não é brincadeira. Isso é maldade. Você preocupar o outro, atordoar o outro, isso é maldade. Não resta a menor dúvida, isso é maldade. E muitas vezes, eu estou falando de um caso, né? Muitas vezes tem uma fake news denegrindo a moral de uma pessoa e a gente replica. Isso é violência, mas que nós não entendemos como violência. Porque a pessoa não está ligada, ela não percebeu que ela não pode replicar, então isso aconteceu? Não. Você foi violento na medida em que você replicou. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós replicamos. Tem um ditado que eu acho tão engraçado, né? Eu acho que não justifica, mas é só para que a gente entenda. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. A gente se queixa quando alguém faz alguma fake news a nosso respeito. E os outros disparam, compartilham. Mas nós fazemos isso. Quantas notícias você recebe? Quantas notícias você recebe e você vai verificar antes se é fake news ou não. Você compartilha. Depois que você compartilhou, não adianta procurar se é fake news. Porque você não vai ter o trabalho de disparar para todas essas pessoas dizendo que o que você fez foi disparar uma fake news. Então, é uma forma de violência? Certamente. Certamente. A outra forma de violência, bastante clara para mim, bastante evidente, é a forma com que a mídia, com que a imprensa informa os fatos. De forma subvertida, de forma que você entenda uma outra coisa. Você nem pode dizer que você nem pode dizer que a televisão esteja mentindo. Ela está alterando a ordem, a forma com que ela deveria dar. A função da mídia, senhores, a função da mídia é sempre informar os fatos de forma imparcial. Entenderam? Informar os fatos de forma imparcial. Só que não tem ninguém que seja imparcial. Os jornalistas não são, as emissoras não são, as mídias não são, nós não somos. Mas, se eu tenho consciência de que eu não sou imparcial, eu preciso me policiar cada vez mais para que eu me aproxime dessa imparcialidade. Sabe por quê?
Porque existe um povo que assiste a essas emissoras. Existe um povo que lê esses jornais. E no momento, sobretudo, no momento, sobretudo, de exceção, como esse que nós estamos vivendo, é bastante complicado, porque as pessoas se desesperam. Isso é uma violência. O que a mídia está fazendo, segundo o meu entendimento, é uma violência. Só que não é tido como violência. Vai se adjetivar de vários outros nomes. Mas ninguém fala que fake news é uma violência, que a forma com que a mídia informa os fatos é uma violência. É uma violência. Sabe por quê? Porque voltando aqui a Maria Cecília ao relatório mundial, né, é o uso intencional, né, com a possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Ou seja, te causa um dano psicológico que depois, para você reverter isso, você não reverte sozinho. Não se iluda. Não se iluda. Né? O que nós precisamos, na realidade, alguém está me perguntando o nome do livro que eu citei, a Maria Cecília Minaio. O nome do livro é Violência e Saúde. Maria Cecília Minaio, Rio de Janeiro, editora Fiocruz, 2006. Né? Então, o que acontece? Nós precisamos entender que na medida em que a mídia ela faz isso, ela aumenta a sua ansiedade, ela aumenta a sua incerteza, ela aumenta o seu medo, ela sabe o que ela está fazendo. É intencional. Não há, gente, mídia ingênua, não há cidadão ingênuo, à exceção das crianças. Nós não somos ingênuos, a mídia não é ingênua. Então, na realidade, Minaio, Maria Cecília Minaio. Na realidade, o que a gente tem aí? A gente tem que isso é intencional. Então, a forma com que eles passam, né, informam os fatos, é modificado? Certamente. Não resta a menor dúvida. E há uma intencionalidade por trás disso? Certamente. Bem, uma outra forma de violência que eu fico assim muito passada, é quando pesquisadores manipulam resultados de pesquisa com tanta gente morrendo. Como foi, né, na revista científica Lancet. Eu não sei se é assim que se pronuncia, porque eu não falo inglês, me desculpem, mas eu não falo inglês, né? Francês e italiano, mas o inglês eu não sei. Mas é uma revista científica de medicina, na realidade, e que se desculpou, como o diretor-geral também da OMS, se desculpou pelos dados, porque os dados eles foram modificados intencionalmente. Houve uma manipulação dos dados. Pesquisadores que você os olha, os entende como pessoas preparadas para desenvolverem pesquisas que venham a resolver problemas. Porque a ciência, ela não serve só para resolver problemas, mas a ciência está muito, né, para a resolução de problemas. Eu tenho um grande amigo que eu não vejo há muito tempo, José Elael, que ele me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele diz: sem sonhos não se faz filosofia, sem filosofia não se faz ciência, sem a ciência a humanidade não sonha, não caminha. Então, esses pesquisadores que deveriam estar a serviço, na realidade, do bem-estar da sociedade, do bem-estar da humanidade, porque encontrando-se uma vacina para a Covid-19, ele não está a favor de uma sociedade, é a favor, né, do mundo. Quer dizer, então, foi o Elael, H-E-L-A-Y-E-L, Elael. É um
é um físico, um cientista, tem 4 pós-doutoramentos, o cara é muito, muito legal. Então, vocês vejam o tamanho da violência, né? Tamanho da violência. Pesquisadores manipulando resultados de pesquisas, com tanta gente morrendo, muita gente morrendo. Muita gente sofrendo, muita gente com medo, muita gente ansioso, com transtorno de ansiedade, outros entrando em depressão, e pesquisadores manipulando dados de pesquisa. Isso é uma violência. É isso que a gente precisa entender. Que não é tido como violência. E ainda pede desculpas. Eles pedem desculpas. Como é que fica essa desculpa para a família das pessoas, né, em que parentes morreram com a Covid-19? Gente, tem um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de ato. Em Goethe, né? Goethe escreveu um livro chamado Fausto. É um clássico da literatura estrangeira, um clássico. E ele vai dizer que ato, nesse livro, né, que é a vida do Fausto, ato é tudo aquilo que a gente faz e que a gente não tem como voltar atrás. E como é que se volta atrás na manipulação desses dados? Sabe por que a gente não pode voltar atrás? Porque o tempo não retrocede para a gente fazer diferente e depois seguir. Então, quando eu ofendo uma pessoa, é um ato. Eu não tenho como voltar atrás. Eu só posso me desculpar com alguém se o ato não foi intencional. E quando é que o ato não foi intencional? Você está andando na rua, rápido, passa por alguém, esbarra nela, as coisas dela caem no chão. Aí você fala, desculpa, você vai, cata as coisas e dá a ela. Agora você ofende uma pessoa, depois você se desculpa. Como assim? O cara manipula, foram 3. Manipularam dados, porque eram 4. A manipulação, até onde eu entendi, foi feita por 3. Manipula os dados e as pessoas que morreram. E as pessoas que estão nos hospitais entubadas. Como é que fica isso? Isso é uma violência. E é uma violência da onde não se espera que venha. Esse é o problema. Quando André Comte de Ponvilliers vai discutir no livro Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, ele diz que a pior violência é aquela que vem de onde você não espera. Porque quando você espera, você se protege. Agora, você não espera que a ciência, né, nas mãos de alguns pesquisadores, não vá se preocupar com o que está acontecendo no mundo. Vá se preocupar com o ganho dos laboratórios. Isso é bastante complicado. Isso é muito complicado, muito complicado. Bem, uma outra forma de violência é a distanásia. A distanásia é quando você prorroga o sofrimento de alguém que está em estado terminal e que não tem como voltar a qualquer mínimo de bem-estar antes. Então, a pessoa não tem a menor condição de retomar a vida, retomar algum tipo de qualidade de vida. Ela só sofre, ela sofre muito. Então, ela está em agonia, ela está em sofrimento e as pessoas estão prorrogando o sofrimento dela, não é porque querem ela, não é para mantê-la viva por ela, é diferente. Eles mantêm a pessoa viva para que eles não sintam a dor da morte do outro. A distanásia é isso, é o prolongamento da vida de uma pessoa que está em mero sofrimento. Não tem como ela sair daquele sofrimento. Então, se liga a ela a 1000 aparelhos, porque com a tecnologia, né, a violência foi de alguma forma organizada. Então, você mantém ela viva, não é por ela. Até porque o sofrimento que ela está passando, né, a morte natural para ela seria, na realidade, deixar ela morrer com dignidade. Mas você vai fazendo aquilo que você acha que deve, não é pelo outro, é por você. Isso é violento e é agressivo. Bem, e a outra forma de violência
é a invisibilidade, né? Nós conectamos uma pessoa e desconectamos com muita facilidade. Assim como o outro faz isso com a gente. Isso é violência. Isso é violência. Né? Não tem qualquer outra chance, qualquer outra possibilidade. O que nós temos é que quando alguém te aborrece, você desconecta o cara, né, a pessoa, e bloqueia, você não deixa entrar em mais nada. E muitas vezes, o que nós temos? Muitas vezes o que nós temos, na realidade, é que nós não entendemos. Elisete está perguntando, não, é distanásia, seria o contrário da eutanásia? Seria o contrário. Ortotanásia é a morte pelo processo natural. Eutanásia é você, por motivos de misericórdia, você ter uma prática em que a pessoa vá a óbito para findar com o sofrimento dela. E a distanásia seria quando você vai prorrogando o sofrimento de uma pessoa que você sabe que, né, ela ficou viva por mais uma semana. Bom para quem? Para você ou para ela? Né? É bastante complicado. Bem, então, voltando à invisibilidade, é isso que nós fazemos com o outro. O outro aborreceu, você, desconecta. O outro faz isso com você. É violento do mesmo jeito. E esses textos, nem sempre, eles são entendidos da mesma forma ou com o mesmo sentido que a pessoa que escreveu deu. A comunicação já é muito ruim, já é muito falha. Ela escrita, então, é bastante complicado, muito complicado. Por que ela é complicada? Porque o outro escreve, né? Alguém escreve, e você vai ler de acordo com a sua entonação, de acordo com a sua capacidade interpretativa naquele momento. Por quê? Porque o humor da gente altera a nossa capacidade interpretativa, aumenta. A preocupação que nós estamos, é uma série de elementos que interferem. Então, muitas vezes, alguém disse alguma coisa, você entendeu do seu jeito, você, né, manda uma resposta e bloqueia. Aí o cara diz, mas não foi nada disso que eu disse. Mas foi isso que o outro entendeu. E o mundo, gente, não é aquilo que é aquilo que nós construímos. E nós ficamos com aquilo que nós construímos. Nós não ficamos com aquilo que na realidade é. Bem, e aí, já chegando ao final da nossa live, eu queria terminar com um trecho do Albert Einstein. Prestem atenção nisso. O mundo é um lugar perigoso de se viver, segundo Albert Einstein. Não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Então, eu vou agora refazer do meu jeito aquilo que Einstein falou, tá? Isso foi o que ele falou. Então, vamos lá. O mundo é um lugar perigoso de se viver, eu concordo. Não por causa daqueles que fazem o mal. Eu digo, também por causa daqueles que fazem o mal. E também por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Então, o que eu gostaria de que nós ficássemos dessa live de hoje é que fazer o bem está ao nosso alcance. Evitar alguns males está ao nosso alcance. Que nós possamos repensar a nossa existência, a nossa forma de entrar em contato com o mundo, de se relacionar com o mundo, de nos relacionarmos com nós mesmos, mas, sobretudo, que a gente possa, pelo menos, se não com todo mundo, que a gente não tem como fazer isso por todo mundo, mas que se a gente pode evitar o mal, pelo menos para a gente sempre vai estar mais disponível para o outro. Então, na medida em que eu evito o mal para mim, eu estou sempre mais disponível para o outro. Então, se eu me incomodo com a fome, faço a minha parte. Se eu me incomodo com essas formas, com a fake news,
né? E eu não replico. Se eu não ligo mais a televisão em determinadas emissoras, porque isso, gente, esse mal é um mal que as pessoas não interpretam como violência. Elas dão várias interpretações, mas não isso como violência. E é uma forma de violência, e uma forma de violência bastante delicada. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção nessa live de hoje é que nós possamos, de fato, repensar, né? Qual é o sentido da nossa existência que não seja, de fato, fazer o bem a nós mesmos e ao outro. Erramos, deslizamos, não somos perfeitos. Por isso somos humanos. Né? Então, o que eu digo é para a gente pensar muito antes de agir. Porque, acreditem, é possível mudar o rumo de tudo isso? É possível. Contanto que a gente possa se permitir ser mais felizes, ser mais otimistas, mesmo nos momentos mais difíceis, como diria Viktor Frankl, que a gente possa acreditar na gente e acreditar um pouco mais nas pessoas. E isso só é possível na medida em que eu faço bem. Né? As pessoas que eu gosto, as pessoas que eu nem sei quem é, através de uma doação de sangue, através de você ajudar uma senhora a atravessar a rua, socorrer um cachorro, né, que está ali com fome, com sede, um cachorro de rua. Então, há várias formas da gente fazer o bem. Então, vamos lançar luz e entender, né, essas formas de violência que são invisíveis como violência e que causam tanto mal, e vamos aprender a fazer o bem. Gostaria de agradecer a todos, né? Estamos chegando ao final, e dizer aos senhores que a próxima live é daqui a 15 dias, ou seja, no dia 22/6. Muito obrigado a todos, tenham todos uma excelente noite.